7h37, ao vivo conosco, o novo prefeito de Belo Horizonte. Obrigado, Garcia. Prazer em recebê-lo. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Sentimentos pelo que aconteceu, mas como tudo é muito rápido, também parabéns pela ascensão ao cargo, boa sorte. E a primeira pergunta é a seguinte, Álvaro. Qual que é a sua missão inegociável à frente da prefeitura? Aquela missão que você olha no espelho e fala assim, ó, se eu não fizer isso aqui, eu vou me arrepender. Representar o Fuad. Dormir todos os dias sabendo que eu estou fazendo por Belo Horizonte o que ele faria. Tendo a certeza de que vou sair daqui a 4 anos, prefeito da cidade, mas com a seguinte missão. Eu tinha que fazer isso e fiz. Todas as dúvidas que eu tiver, e sempre que eu tiver de tomar uma decisão, e se eu tiver alguma dúvida nas decisões que eu for tomar, é ir para o meu cantinho, conversar comigo mesmo, como se estivesse conversando com ele. Como se ele estivesse falando para mim, faz isso. Porque ele fez e deu certo. As pessoas falam, vai mudar o secretário, vai mudar isso, vai mudar aquilo. Não, a gente não vai mexer até num time que está ganhando. A gente não vai mexer num time que está ganhando porque foi o time que levou ele ao segundo turno, a conquista, a volta olímpica, que era o sonho dele. Foi uma virada, né? Uma virada histórica, né, que entrou para a história da política em Belo Horizonte e no Brasil. Né? Exato. E quem nos disse isso, por exemplo, foi o presidente Lula, que disse para ele e disse para mim, na sala do presidente em Brasília. Falou, o que vocês fizeram em Belo Horizonte é um negócio assim, fantástico, foi um negócio histórico. Então por que você vai chegar lá e vai trocar todo mundo, Garcia? Não, não é isso que a gente vai fazer. A gente vai manter o legado do Fuad, a gente vai trabalhar 24 horas pela cidade, a gente vai acordar e respirar Belo Horizonte 24 horas com a certeza que a nossa missão é cuidar das pessoas, principalmente das mais pobres e daquelas que mais precisam. Para isso, a relação com a Câmara é fundamental. Você esteve do lado de lá do balcão, agora está do lado de cá. Como é que vai ser isso, Álvaro? A relação não é só com a Câmara, a relação é com as pessoas, é na rua. A relação foi na chegada hoje à Câmara de Vereadores para a nossa posse. A nossa relação tem que ser boa. Uma das coisas que me fizeram chegar nesse momento à Prefeitura de Belo Horizonte, Garcia, foi justamente o fato de conversar com as pessoas, de dialogar com as pessoas. Eu sou comunicador, eu vivo disso, a minha vida foi toda construída na comunicação. É inadmissível que uma pessoa que se comunica não saiba se comunicar com a Câmara da cidade. Nós não temos ali a base que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Não, nós temos a maioria. Uma maioria que pensa o que é melhor para a cidade, que vai construir junto com a gente. Não é chegar lá para poder impor as coisas. É mostrar claramente que a gente está aqui, que a gente foi eleito. Nós fomos eleitos. O vereador foi eleito, a vereadora foi eleita para estar ali. Respeitar esse espaço. Respeitar quem está no legislativo, quem está no executivo e criarmos juntos para a cidade. Eu consegui fazer isso quando vereador, eu fui uma das pessoas que conseguiram apaziguar, né? Você se lembra bem, a relação entre a Câmara e a Prefeitura, e foi uma das coisas que me fizeram chegar aqui, e dita pelo próprio prefeito Fuad, quando me convidou para ser o vice dele. Ele falou, eu quero por isso também, eu quero por isso, eu quero por aquilo, e eu quero por isso também. Então é fazer isso agora, é conversar com todo mundo, as pessoas, cria-se muita especulação também, eu entendo essas especulações, fazem parte da política. Mas hoje, por exemplo, eu cheguei para o Juliano, falei que assim, ele falou, como é que vai ser prefeito sem o vice? De novo, né? Belo Horizonte não tem vice, isso, né? Falei, não, meu vice é você. Falei, inclusive, na semana que vem, a gente foi convidado para estar em Lima, no Peru, e vou passar a semana lá palestrando sobre as PPPs em Belo Horizonte, que hoje são reconhecidas nacional e internacionalmente. Você pode se preparar que semana que vem você é o prefeito da cidade, Juliano. Falei com ele, vou formalizar amanhã, sexta-feira. É na linha sucessória ele, isso, né? Vou formalizar amanhã, sexta-feira, e Deus vai estar no comando. Você vai estar lá à frente da prefeitura e será assim a nossa relação. Com ele, com os outros vereadores, com os secretários, com o governo do estado, com o governo federal. É montar um escritório de Belo Horizonte em Brasília para poder trazer recursos para Belo Horizonte. É não fazer as coisas em Belo Horizonte somente com o dinheiro que Belo Horizonte tem. É trazer as coisas de Brasília, é mostrar projeto em Brasília que você quer e não perder o nosso posto, né? Porque se Belo Horizonte continuasse a ficar nessa, vamos chamar de mesmice, Belo Horizonte corre o sério risco de daqui a alguns anos não ser mais a terceira capital do Brasil. Aí já é a quarta, é a quinta e depois para ocupar esse posto de novo, com muita dificuldade a gente conseguiria. Então Belo Horizonte é aquela filha, é aquele filho que cresceu. Tira ele debaixo do braço, deixa ele viver, deixa ele seguir, deixa ele subir com responsabilidade. Nada será feito em Belo Horizonte de forma irresponsável.
Álvaro, o secretário que acabou sendo exonerado dessa polêmica que surgiu hoje, ele sendo investigado pela Polícia Federal. Daqui para frente, qual vai ser a postura da PBH? A postura da PBH, e com o FUAD não era diferente, é essa. Nada será feito em Belo Horizonte de forma irresponsável. Ele tem os problemas dele, que são problemas lá na Bahia, e agora ele vai responder aos processos que ele tem que responder. Ele pediu a exoneração dele, automaticamente a exoneração foi feita. E ele vai ter o tempo dele agora para poder provar se ele não tem problema nenhum com a justiça, se ele está certo das convicções dele. É ele que vai responder. Na prefeitura a gente não vai passar a mão na cabeça de ninguém. O secretário é o ordenador de despesa, é ele que vai estar ali fazendo e nós vamos estar ali fiscalizando junto com os outros. Normalmente como tem que ser e fazendo as coisas acontecer como tem que acontecer. Sobre os problemas de Belo Horizonte, morador de rua, aos olhos da população, cresce o número de pessoas em situação de rua. Como é que o senhor enxerga esse problema? É um problema que é fácil de ser solucionado ou é mais complexo do que se imagina? Esse é o mais complexo, na verdade. Esse é o mais complexo ou um dos mais complexos, né? Temos outros problemas, tem problema de trânsito, mas o problema do morador de rua é porque você está mexendo com pessoas. Você está mexendo com pessoas. É inadmissível você ver uma pessoa, essas imagens que a gente está vendo agora, você vê pessoas dormindo pelas ruas da cidade e você dormir tranquilamente sabendo que você é que tem que consertar isso. É você que tem que dar dignidade para essas pessoas. O que nós vamos fazer agora é um projeto dentro da prefeitura para poder cadastrar todas essas pessoas, para a gente ter um número exato de quantas pessoas vivem, moram nas ruas de Belo Horizonte e depois saber por que ela está ali. Esse questionário que tem que responder não é a pessoa, é a prefeitura. Porque depois que a prefeitura responder para ela mesma por que essas pessoas estão ali e encontrar solução para cada uma dessas respostas, ela veio de fora, ela tentou a vida aqui, ela não conseguiu, ela perdeu o pai, perdeu a mãe na pandemia, ela tem problema de saúde, o problema dela é mental, porque é de infância, ela foi abandonada pela família, qual que é o problema dela? Investigar mesmo, né? Isso, a gente vai ter que fazer esse trabalho minucioso, a gente vai fazer esse trabalho com muita tranquilidade para poder, depois de respondido tudo isso e tendo para onde levar essas pessoas, a gente chegar para ele e falar que assim, olha, esse lugar onde você está não é o lugar para você morar. A gente não vai ali tirar a pessoa dali, não vou tirar você da rua, eu vou levar você para onde você gostaria de estar e às vezes ninguém te levou. Você vai para sua casa ou você vai voltar para a sua cidade e lá nós vamos te acolher com o prefeito da cidade. Não é só pegar aqui e mandar para lá, não. Para onde que é? Não é só despachar, né? Não é isso não. Não é como as pessoas acham, empurrar problema lá. Não é isso que a gente vai fazer, não. A gente vai entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social da cidade. Nós vamos levar essa pessoa para ela ser recebida lá e lá ela dá continuidade na vida dela, com a família dela, preocupar se essa pessoa está empregada, mesmo que seja lá no interior do estado. Falar que se você levou para lá, e aí, você está preocupado se ela está empregada, se ela está trabalhando? Não. Ou então ela vai lá passear e depois ela volta para a capital. Não é isso que a gente vai fazer. Nós vamos nos preocupar com essas pessoas, dar dignidade e não aceitar mais o fato de você apenas levar comida para uma pessoa dessa na rua e esquecer que ela está sentada em cima do calcanhar ou no meio-fio para comer. Isso não é dignidade. A gente vai dar um local para essa pessoa ficar. Esse é um trabalho que a gente vai fazer em parceria com muita gente. Isso aí não é um problema da Prefeitura de Belo Horizonte. Esse é um problema que nós todos vamos lutar e vamos trabalhar para resolver. Quem somos nós todos, Álvaro? Nós todos somos eu, você que está me assistindo, imprensa, Ministério Público, Tribunal de Justiça, FIENG, CDL, todos os órgãos. Vamos nos reunir para poder ajudar essas pessoas e cuidar desse problema? Vamos. O prefeito está disposto a fazer isso. Álvaro, a famosa 2 perguntas em uma. O senhor está satisfeito com a situação atual dos ônibus de Belo Horizonte e sobre o corredor do MOVE na Amazonas, que vai ficar para o ano que vem a obra para começar a ser feita? Sobre o problema de ônibus, existem 2 realidades nos problemas, no que se refere ao transporte público em Belo Horizonte. Uma realidade é o que era numa história bem recente, que as pessoas não contam mais essa história. E qual que é a história recente de Belo Horizonte? Ônibus quebrado, porta soltando. E quantas vezes você noticiou isso aqui? Tem razão, tem razão. Né? Porta soltando, ônibus com goteira, ar-condicionado que não funciona. Pneu careca. Pneu careca, né? E tudo isso era a realidade de Belo Horizonte.
O FUAD criou o Tolerância Zero e nós vamos dar continuidade e melhorar ainda mais o Tolerância Zero. O que é o Tolerância Zero? É não deixar que ônibus em Belo Horizonte. Melhorou o transporte de Belo Horizonte. Melhorou, sabe? Ah, não é ainda o que era, Damião. Não, a gente quer muito mais. A gente quer muito mais. Mas a gente não pode esquecer e deixar de falar que Belo Horizonte tem a frota mais atual de todas as capitais do Brasil. Belo Horizonte tem a frota mais atual de todas as capitais do Brasil. Então a gente vai fazer o quê? O que a gente vai fazer? Aumentar a fiscalização em cima das empresas que prestam serviço para a gente. E num novo contrato, que será feito daqui a 2 anos, num novo contrato, reestudar, remodelar. Nós já estamos trabalhando para poder ter o quê? Uma assessoria internacional, para nos mostrar um projeto do que funciona em outras partes do mundo. Para a gente ter a responsabilidade de criar o que é melhor para a cidade, vendo o que já aconteceu em outras cidades mundo afora. Falar que o senhor tem esse projeto aqui que em tal lugar deu certo, que é muito bom, e trazer para Belo Horizonte. Nós temos que mudar, né? Tem 20 anos, o contrato de ônibus em Belo Horizonte foi feito em 2008. Isso. As pessoas falam da passagem. Eu não entro nessa hipocrisia de falar, tem que abaixar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Falar, tá, alguém vai pagar essa conta. Alguém vai pagar. A conta do ex-prefeito está agora para ser paga. Quem é que vai pagar os anos que deixaram de aumentar a passagem, que é do contrato, tá? É do contrato. No final do ano, você não aumenta a passagem. Você faz o recálculo de tudo que aconteceu durante o ano. E você repõe isso no último dia do ano. Não aumenta a passagem? Não, no meu período não aumenta a passagem. Tá. Só que essas empresas vão para a justiça. E você acha que se é contratual, Belo Horizonte deixou de cumprir, eles não vão ganhar na justiça? Vão ganhar. E quem é que vai pagar? Para ser uma hora vai ter que pagar. Isso vai sobrar para quem? Né? Então nós temos que ter responsabilidade ao tratar esse assunto. E a responsabilidade que nós temos que ter é melhorar a qualidade dos ônibus. Tem móvel que não dá mais para circular. Como que você vai resolver o problema do móvel que não pode mais circular para evitar de móvel ficar pegando fogo? Trocar por 2 ônibus menores, que um ande próximo do outro, para que eu possa atender aquelas 120, 130 pessoas que são atendidas. Quando eu falo móvel, é aquele... A gente tem maneira de falar o articulado, né? O minhocão. A gente trata o articulado como móvel, como se os outros também não fossem móvel, né? O articulado, aquele minhocão que a gente está vendo pegando fogo aí. Conversar com o Cetra, chegar num acordo para a gente poder substituir esses ônibus que não tem mais condições de circular pela cidade. Ele é de 2014, na época da Copa. E qual que é a durabilidade desse ônibus? Já acabou. Já acabou. Já acabou. Já prescreveu. Vai ficar rodando até quando? Quem vai enfrentar esse problema? Eu vou enfrentar o problema. Eu vou enfrentar o problema, vou sentar com eles e falar como que a gente vai fazer para trocar esses ônibus. Não dá mais pressão circular. Tira isso daí. Tira isso daí. Vamos colocar 2 ônibus menores aqui que atendam o mesmo número de pessoas e aí pedir o apoio da população. Porque senão a pessoa fala, poxa, eu estava no ponto do ônibus, estava esperando um ônibus de 120 lugares passar aqui. Está vindo só um de 80. Não está vindo um de 80. Estão vindo 2 de 80 para substituir. Em cima disso, Álvaro, é possível fazer uma integração de bilhete com o transporte metropolitano nesse caso? Não é tão simples não, viu, Garcia? As pessoas não é tão simples assim. Porque quem rege o ônibus metropolitano é o Estado. É o Estado. Quem rege o ônibus de Belo Horizonte é Belo Horizonte. Então você, para poder fazer toda essa e tem outras cidades única, né, bilhetagem única. Às vezes Belo Horizonte até sofre com esse problema. O ônibus quebra lá em tal lugar, os ônibus não prestam, dá a impressão de que é em Belo Horizonte. Não, gente, esse ônibus está vindo de outra cidade aí, pelo amor de Deus. O nosso aqui ainda está atendendo. A Belo Horizonte sofre por isso, porque os ônibus passam pela cidade e dá a impressão que o ônibus é de Belo Horizonte. Não, isso é do metropolitano. Mas a gente tem que cuidar. O que eu falo para as pessoas também eu fui na reunião da Granbel, quando da eleição do presidente da Granbel, e sabe o que eles me falaram na eleição do presidente da Granbel? Me agradeceram. Sabe por quê? Primeira vez que um prefeito de Belo Horizonte foi numa reunião da Granbel. Que isso? Falou, pela primeira vez o prefeito da capital vem na reunião da Granbel. Falei, vocês estão falando sério? Falei, Belo Horizonte é apenas um município, gente, é a capital do estado, mas é um município como os outros, né? Tem problemas como os outros. Então, resolver os problemas das pessoas que moram nas outras regiões, resolver também o problema de Belo Horizonte. Tem muito Belo Horizontino que vai à Contagem para trabalhar,
Tem muito morador de Contagem que vem a Belo Horizonte para trabalhar, entendeu? Foi bom o senhor ter tocado nesse assunto, a gente só tem mais 3 minutos e meio, Eu fico levantando prefeito. a bola para você vai me repetir aqui. Sobre a possibilidade de pedágio da região metropolitana de Belo Horizonte. Isso é muito polêmico. Contra. Totalmente contra. Sou contra, porque não é justo a pessoa que mora, por exemplo, em Santa Luzia, Lagoa Santa ou Vespasiano, São José da Lapa, ter que pagar para poder vir a Belo Horizonte trabalhar, porque são muitas as pessoas que fazem isso. Sabe? Não é justo. Eu não concordo. Eu acho que o governo do estado, ele deveria achar uma outra forma, encontrar uma outra forma de resolver esse problema, de cuidar daquela parte. Inclusive, nós, em Belo Horizonte, nos colocamos à disposição do governo do estado para adotar a parte que está dentro do município de Belo Horizonte, para que a gente possa cuidar e não ter o pedágio dentro da capital. Porque a gente entende que não é momento para isso, sabe? Não é momento para você criar um pedágio na região metropolitana de Belo Horizonte. São muitas as pessoas que saem dessas cidades que vêm a Belo Horizonte trabalhar, Garcia. Álvaro, municipalização do anel rodoviário, rapidamente falando. Está chegando a hora. Está chegando mesmo? Está chegando a hora, já foi aprovada a lei de orçamento do governo federal, era o que a gente esperava. Conversei com o ministro Renan Filho, foi uma promessa do presidente Lula para nós, para mim, para o Fuad, durante uma reunião que tivemos. Agora são só os trâmites burocráticos. O DENIT está reformando todo o anel rodoviário, já está acontecendo essa reforma para poder entregar para a gente. E aí ele vai entregar, dentro dessa reforma que foi feita, já com dinheiro aplicado, 60 milhões de reais, para fazer tanto o viaduto da 040 quanto o viaduto da Via Expressa. 1 minuto para você, para suas considerações finais. Lembrando que o Concórdia está em festa. O Concórdia está em festa, você conhece bem. Eu trabalhava aqui na Record, quando você foi lá ao bairro onde eu nasci. Lembro. Para contar a história da minha vida, né? Rolé com um cara. Isso, eu sempre fui muito grato às minhas origens, grato à minha história. É dizer para o povo de Belo Horizonte que a gente vai ter a firmeza de quem tem que ser firme para comandar a cidade, mas vai ter os olhos marejados daqueles que querem o melhor para as pessoas mais simples da cidade. Nós vamos ter braços fortes para poder comandar a cidade e esses braços fortes serão os mesmos que vão abraçar o povo de Belo Horizonte, principalmente os mais simples e que mais precisam. Olha, quando eu fui lá contigo, eu não imaginava que eu ia te ver prefeito de Belo Horizonte, sinceramente. Não imaginava? Você também não imaginava? Não, também não. Eu tenho certeza que Deus é muito grande, sabe? Eu tentei a eleição para deputado federal por 2 vezes. Verdade. Não fui eleito por escolha de partido, tive voto para ser deputado, tenho voto para ser deputado federal e não tive. Deus estava falando, eu perguntava para ele falava assim, e aí, o que você está reservando para mim? Calma, chegou a hora. Parabéns, boa sorte, Álvaro. Obrigado, viu? Recebemos ao vivo aqui o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, do União Brasil. Boa sorte, prefeito. Um abraço para todos da Record.